Olá pessoal, então este é o nosso vídeo do corte e costura da nossa calça jogger cargo masculina. Eu estou aqui com os moldes sobre o tecido. Eu estou utilizando uma sarja de algodão, ó. O tecido ele está dobrado ourela com ourela, tá? Para que a gente possa fazer o nosso corte. Os moldes estão no fio do tecido, seguindo o fio. Então, na hora de cortar, eu vou adicionar 1 centímetro de margem em todos esses moldes, tá? Só o molde aqui do bolso com pregas, ele tem 2 centímetros em tudo. Marquei aqui com caneta fantasminha. O bolso das costas, bolso traseiro, 2 centímetros em tudo. A tampa é 1 centímetro normal e o nosso cos, que ele está aqui na dobra do tecido. Aqui é a minha dobra do tecido, tá, pessoal? Então a gente vai cortar ele só uma vez e a margem de costura é 1 centímetro também. Então o que vai ter 2 centímetros é o bolso das costas e aqui o bolso com pregas que vai ficar na lateral do bolso. Então o restante eu vou cortar aqui com 1 centímetro de margem, tá? Eu já vou cortar na tesoura mesmo. Se você não tem prática, faça igual eu nos bolsos aqui, ó. Coloca a caneta fantasminha em volta e coloque 1 centímetro de margem. E se você tem interesse em adquirir estas modelagens da calça jogger cargo masculina do tamanho PP ao GG, eu vendo esses moldes, vou deixar o contato na descrição do vídeo. Os moldes eles vão separados por tamanho, já com margem de costura, em formato plotter para você imprimir na gráfica em tamanho real e em formato A4 para você imprimir na impressora comum. Então vamos lá cortar, pessoal. Então, pessoal, vamos começar com as tampas dos nossos bolsos laterais. Nós temos 4 partes, então nós vamos colocar uma em cima da outra para a gente começar a fechar. São 2 tampas, né? Coloque uma em cima da outra e feche as laterais e em cima. Vamos lá. Retrocesso no início e no final. Mostrar como faz uma, depois já vamos partir para o próximo passo.
dê mais um pontinho ali, ó, e vira e fecha a nossa tampinha pra gente poder desvirar, ó. Eu venho com a tesoura, faço as pontas para na hora que desvirar ficar melhor, né? Mais bonitinho. Corta as quinas e vira, né? Pro lado do direito. Se você quiser passar um pesponto em volta desta tampa, pode ficar à vontade. É uma forma também, né? De fazer. Aí tem que passar e se você for pespontar, pode pespontar também. Agora é o nosso bolso lateral. Nós temos que dar os piques nas linhas tracejadas para a gente poder fazer a prega. Então eu faço os piques, linha tracejada vermelha e linha tracejada azul. Faço os piques em cima e embaixo para a gente poder retirar o molde e começar a fazer as pregas. Vamos lá. Então vamos lá continuar. Vou retirar o molde, separar os bolsos e fazer a dobradura nos piques, tá? Coloca um pique em cima do outro e faça a prega de um lado e do outro. Coloca um alfinete para não sair do lugar. Embaixo a mesma coisa, ó. Pique com pique. Coloca um alfinete para não sair. Depois você passa, né, no ferro para vincar tudo. Do outro lado a mesma coisa. Faço o pique bonitinho em cima e depois embaixo. Vamos lá. Coloco o alfinete também. E agora é só passar para poder vincar, né, pessoal? Ó, eu dei uma passada, vincou. Agora faz uma costurinha de segurança em cima para poder segurar as pregas não sair do lugar, em cima e embaixo. Uma segurança a mais. Então é uma costurinha aí com meio pezinho, né? Só para poder prender mesmo as pregas. Então ficou assim desta forma. E agora nós vamos fazer uma costura de pesponto pelo avesso. Só vou costurar em cima, na parte de baixo agora, para prender as pregas. Essa é na costura de segurança ainda, ó. Prendi, ficou desta forma. Agora pelo avesso eu vou fazer o pesponto das pregas, ó. Vamos lá. Um retrocesso no início e no final. Faça de um lado e do outro. Que aí no direito vai ficar desta forma, ó. O ponto da canelinha tem que estar bom para poder fazer isso, né? Ó. Do outro lado a mesma coisa. E vai fazendo. Retrocesso no final também. E é a mesma coisa com o outro bolso. Ó. Então depois a gente passa para ficar mais bonito, né? Mais assentado. E esta é a forma do nosso bolso, com essas pregas.
Então eu passei, ó, para ficar tudo vincado, e agora a gente vai reservar os dois bolsos. Porque agora eu vou pegar as minhas costas, ó, vai tirando os alfinetes para a gente poder marcar a posição do bolso traseiro nas costas. Então eu dobro o papel na parte de cima, ó, para a gente poder marcar a posição certinha do bolso. Eu vou utilizar a caneta fantasminha. Faço ali, ó, onde começa, onde termina, para a gente ver certinho e colocar o nosso bolso traseiro. Aí retiro os moldes. Vamos lá. Então retire o molde e assim vai ficar marcado o bolso, a posição do bolso traseiro. Aí tem que fazer no outro molde também, né? Aliás, na outra parte da calça eu já trouxe o bolso vincado, ó. Você pega o molde, coloca o bolso dentro, já traz ele vincado os 2 centímetros em todas as laterais. Se você quiser fazer uma bainha na parte de cima no bolso, né? Passar um overlock também. Aí isso é a gosto, a critério de cada um. Ó, agora a gente posiciona o nosso bolso traseiro na marcação certinha. Vou colocar os alfinetes para a gente poder costurar em volta, fazer aquele pesponto bem fininho, bem rente. Vamos lá. Então vai colocando os alfinetes para na hora do pesponto esse bolso ele não sair do lugar. Aí eu vou fazer com uma linha de pesponto. Se você quiser fazer pespontar 2 linhas, né? Ó, pespontei só com uma linha mesmo, bem bonitinho, ó, bem acabado. Do lado do avesso fica dessa forma. Aí faça do outro lado a mesma coisa, né? Ó, fiz na outra peça a mesma coisa e eu vou colocar direito em cima de direito, ó, gancho com gancho, para a gente poder fechar este gancho com retrocesso no início e no final. Vamos lá? Vai costurando o gancho, seguindo a curva, que vai dar tudo certo. Retrocesso aqui no final. E agora nós vamos passar um acabamento, um overlock ou zigue-zague, num ponto bem fechadinho. Faça aí a volta do gancho para já deixar acabado. Então fechei o gancho, ficou desta forma, né, com os bolsos já presos na parte de trás. E agora eu vou reservar as nossas calças de trás, a parte de trás, né, aliás. Então peguei o molde da frente e vou fazer um pique onde começa ali a minha braguilha falsa, ó. Vou mostrar para vocês mais de perto. Faço um pique porque depois nós vamos precisar dele, ó. Onde começa, onde termina, né, a braguilha falsa. Então agora a gente retira o nosso molde da parte da frente porque nós vamos fazer o bolso faca. Ó, de um lado e do outro, né? Bolso para um lado esquerdo, bolso lado direito. Então a gente retira os alfinetes. Antes disso, a gente faz um pique no meio do bolso, ó, no meio do bolso embaixo, no meio do bolso em cima, para a gente poder dobrar também depois, ó, saber onde dobra na hora que tiver ali na calça. Então fiz o pique em cima e embaixo, no meio certinho, né? O molde tem a marcação.
onde é o meio. E agora eu vou colocar bolso com calça, ó, pra gente poder desvirar direito com direito, ó. E a gente costurar ali onde vai ser a entrada do bolso, ó. Eu costurei os 16 centímetros, né? E agora eu viro o bolso lá para trás, ó. No que eu virei para trás, eu vou fazer um pesponto nesse bolso. Vou fazer com um pezinho de máquina, para ficar bem bonitinho, ó. Vai ajeitando, se precisar passar, tá? Para ficar mais bonito. Essa parte onde a gente coloca a mão, né, para dentro do bolso. Ó, aí eu vou fazer o pesponto. Pode fazer com 2 linhas de pesponto também. Isso é a critério, a gosto de cada costureiro e costureira. Um retrocesso pequenininho no início e no final, né? Só para não descosturar aí o que fizemos. E vai ficar desta forma. Ó, ficou desta forma. Então, no lado do avesso, a gente pega o bolso e dobra no pique certinho, ó, no meio do bolso, onde demos o pique, ó. Nós vamos dobrar embaixo e em cima. Dobra bonitinho. Se quiser fazer pelo direito é mais fácil, ó. Posiciona bem bonitinho, ó, no pique. Coloco o alfinete, vamos lá. Verifica se está tudo certinho, se não tiver ajeito igual eu aí, ó. Agora tá bem certinho, a gente vai colocar o alfinete, coloca um alfinete ali na frente também, ó. Pra gente já começar a fazer aí o nosso bolso faca. No avesso, nós vamos fechar esse bolso embaixo, ó, tá vendo que ele tá aberto? Só que aí eu vou virar o bolso, ó. Na lateral também temos que fechar e o bolso a gente faz uma costurinha. Se você quiser costurar direto, né, e passar um overlock, mas aí eu vou fazer o seguinte, ó, vou dobrar assim pro lado do avesso, porque aí a costura, o overlock vai ficar dentro do bolso. Retrocesso no início e no final. Agora é só desvirar, ó. A gente desvira. Vou ajeitar para vocês verem. A gente desvira, ó, e no avesso, dentro da calça, ó, vai ficar bem limpo assim a barrinha do bolso. Porque aí o overlock, o acabamento fica dentro do bolso, né, pessoal? Bem legal. E agora a gente fecha a lateral também, ó. Fecha a lateral. Isso aí é uma costurinha de segurança, tá? Meio pezinho só para prender a lateral, só para prender o bolso na calça e não atrapalhar a gente mais para frente, ó. Meio pezinho só de máquina, só para prender mesmo, tá? E em cima a mesma coisa, a gente vai fazer uma costurinha de segurança só para prender, para não atrapalhar a gente na hora que nós formos colocar o cos. Então já deixa preso esse bolso para ele não sair do lugar, não se movimentar, né? Retrocesso no início e no final, ó, e já deixa preso. Então o nosso bolso faca ele já tá pronto, bem simples, né? Ó, tirar as linhas, né? Vai tirando tudo. O bolso faca já está aí funcional. Já pode colocar a mão, ó, certinho. Um bolso bem grande, cabe muita coisa. Muito bonito, né, pessoal? Então depois a gente tem que passar tudo para ficar tudo bem vincado, né? Porque essa sarja aí amassa demais, é algodão, né? Ó, conforme a gente vai manuseando, acaba que
a amarrota. Ó, fiz os dois bolsos facas dos dois lados e agora eu vou colocar direito em cima de direito. Coloque direito em cima de direito, gancho com gancho, braguilha falsa com braguilha falsa, ó. Porque nós vamos costurar o gancho da frente junto com a braguilha. Vamos lá. Colocando os alfinetes ali só para não sair do lugar, não me atrapalhar. Se você já tem prática, pode fazer de uma vez sem alfinete, né? Então aí faça do jeito que você sabe, que você já tem segurança de fazer. Então vou passar em volta a costura, ó, passei em volta da braguilha e ali do gancho e vou abrir pelo direito, vai ficar dessa forma, ó. Agora a gente vai juntar pique com pique. Lembra que fizemos o pique na braguilha, no molde? Então a gente junta pique com pique para ficar certinho, ó. Vou mostrar de novo para vocês verem. Pega o pique, dobra em cima do outro pique, que aí vai ficar certinho, sem erros, né? Não vai ficar torto, ó. Só ajeitando ali, bonitinho, né? E já é formado ali, ó, o vão, a entrada ali da braguilha. Do lado do avesso fica solto, né? Aí para não ficar solto, a gente faz aquela voltinha clássica que tem nas calças. Aí se você já quiser fazer direto essa voltinha, se você tiver prática, eu aí vou marcar certinho a voltinha, né? Onde eu vou passar a costura. Ó, aí marca bonitinho. Conforme você vai fazendo as calças, por exemplo, você sempre tá mexendo com calça, você já faz no automático, né? Já sabe certinho onde tem que passar as costuras, então acaba que não precisa de régua, ficar nas marcações, né? Então é mais os piques mesmo para saber, para bater tudo certinho. Mas marcar certinho nunca é demais, né, pessoal? Para ficar uma coisa bem feita, bem bonitinha. Então a gente marca mesmo. Ó, vou fazer na mão ali mesmo a voltinha, ó. Se você quiser utilizar uma régua, tá? Faz a voltinha ali do jeito que você acha bonito. E agora vou colocar uns alfinetes só para prender com a braguilha lá de baixo, né? E eu consegui passar tranquilamente o pesponto em volta ali. Ó, então eu trouxe, tá? E já passei, ó, já saiu a caneta fantasminha, prendeu lá no avesso a nossa braguilha. E a nossa braguilha já tá pronta. Agora é só passar mais ainda, ficar mais bonito. E nós vamos prender ali em cima, ó, com uma costura de segurança, essa braguilha. Para ela não ficar solta também e não atrapalhar na hora que a gente for colocar o cos. Já faz uma costurinha de segurança, meio pezinho só. Ó, tá pronto. Bem fácil, bem rápido, sem segredo, né, pessoal? Então agora eu vou colocar direito em cima de direito. Aliás, costas em cima de frente, né? É isso mesmo. Para a gente poder fechar as nossas laterais, ó. Já vai pegando, costas em cima de frente ou frente em cima de costas, direito com direito. Já vai lá na barra e pareia bonitinho, ó, para não deixar sobrar, para não ficar torto. Essa modelagem encaixa perfeitamente as laterais, o entrepernas. Então vai fechando tudo bonitinho para a gente passar a costura e depois fazer o acabamento, né? O overlock ou o zigue-zague. Vamos lá. Do outro lado a mesma coisa. Vai colocando os alfinetes. Que vai dar tudo certo. Essa calça ela é bem bonita. E ficou show de bola, pessoal. Ó, já vai lá na barra certinho. Já coloca os alfinetes para a gente costurar. Se você tem interesse em adquirir estas modelagens da calça jogger do tamanho PP ao GG em formato plotter, para você imprimir na gráfica já em tamanho real
e também em formato A4 para você imprimir na impressora comum. Vou deixar o meu contato na descrição e nos comentários. Os moldes já vão com margem de costura e separados por tamanho. Então eu fechei as laterais, pessoal, e agora eu vou fechar a entrepernas. Porém, eu não aconselho fechar a entrepernas agora, tá? Principalmente se você for iniciante, deixa para fechar mais para frente o entrepernas. Nossa. Eu vou parear bonitinho a barra e vou subindo lá para cima, ó, lá para o meio das pernas, tá, pessoal? Mas fica mais fácil se você pregar o bolso lateral com a entrepernas aberta, ou seja, sem costurar ainda. Então, a dica que eu dou é pular esse passo agora de fechar entrepernas. Não fecha ela agora não, tá? Porque para colocar o bolso lateral nessa calça fica mais difícil, mais complicado. Aí eu tô fechando entrepernas, ó, compliquei minha vida, né? Não é impossível, né, de colocar o bolso lateral, mas fica mais difícil, demora mais, mas é assim que só tô mostrando como fecha, tá, pessoal? Entrepernas certinho, ó. Como vocês podem ver, a entrepernas bate tudo certinho, ó. Tudo batendo bonitinho. E agora a gente costura a entrepernas. Na verdade, eu costurei, né, pessoal? Mas é bom deixar aberto e deixar para costurar ela depois. Ó, passei o overlock nas laterais e no entrepernas também, ó. Fechei e passei o overlock em tudo, tá? Mas é igual eu estou falando, deixa para fechar depois. Deixa o entrepernas aberto agora, ó, porque agora que a gente vai precisar dessa entrepernas aberta para poder passar um pesponto nas laterais, ó. Na lateral da calça, eu vou passar um pesponto para a gente prender esse overlock, tá? Aí seria mais fácil passar esse pesponto se o entrepernas estivesse aberto e eu fechei. Então é a dica que eu dou de ouro. Não fecha entrepernas ainda não. Ó, aí eu vou passar o nosso pesponto na lateral da calça para ficar mais reforçado, tá, pessoal? A minha entrepernas aí tá fechada, é mais complicado, vai demorar mais, mas dá para fazer, não é impossível. Vamos lá. Ó, eu fiz todo o pesponto, ó, na lateral da calça, ficou desta forma. A gente tem que passar para sentar essa costura, né, pessoal? Ó, ficou assim. E agora nós vamos colocar o bolso lateral, ó. A gente coloca o molde em cima, vê a marcação onde fica o nosso bolso, né, ó. Aí a gente pega o bolso, vou só fazer uma linha ali para saber certinho onde vai ser a posição do meu bolso na lateral da calça, ó. Eu estou com a lateral virada para mim. Agora os bolsos a gente dobra ele, vinca, né, as margens de costura de 2 centímetros, passa no ferro, deixa bem vincado, e a gente, ó, trouxe já vincado, coloca em cima ali da marcação. Essa é uma outra tarefa bem difícil de fazer com o entrepernas fechado. Eu fechei meu entrepernas, então é bom deixar o entrepernas aberto, deixar para fechar só depois que você fazer o pespontos nas laterais e depois que você pregar esse bolso lateral. Aí sim você fecha o entrepernas, tá, pessoal? A dica de ouro aí para tudo funcionar. Mas aí, como eu fechei, né? Eu não vou descosturar só para isso. Eu vou fazer assim mesmo em cima, vou com calma, né? Sossegado. Ó, aí já tá bem mastigado porque
Foi difícil, né? Mas deu certo. A gente faz um pesponto bem bonitinho em volta. Fiz com calma. Quando a gente faz as coisas com calma, dá certo. Aí o bolso, a tampa de bolso é a mesma coisa. A gente vai costurar ela nessa posição para cima, ó. Então a gente costura o bolso nessa posição. Coloco um alfinete ali só para não sair do lugar. Ó, costurei nessa posição. Se quiser aparar ali, ó, agora a gente desce e costura para prender ele para baixo, ó. Costurei ele para baixo para ficar dessa forma, pessoal. O tecido tá bem amarrotado, que tem que passar, né? Ó, ficou bem bonitinho, bem bonito. Aí depois desses dois passos do pesponto na lateral e colocar os dois bolsos laterais da calça, aí sim você pode fechar o entrepernas, tá? Faça esse passo a passo que vai dar tudo certo. Aí o nosso punho agora, que vai ficar lá embaixo, né, na nossa canela. Ó, a gente pega, dobra ele assim e fecha 1 centímetro de margem de costura. Os moldes disponibilizados, né, já vão com margem de costura. Então é só imprimir ele mesmo, os moldes, e já colocar em cima do tecido que vai dar tudo certo. Ó, aí a gente dobra assim, ó, e passa uma costura em volta, deixando uma abertura de 4 centímetros mais ou menos para a gente enfiar o elástico dentro. Ó, faz uma costura em volta de segurança e deixa uma abertura. Ó, eu costurei em volta e deixei uma abertura pequenininha, ó, só para a gente poder colocar o elástico. Eu pego essa ferramentinha minha aí, ó, para segurar o elástico e coloco e vou levando o elástico sem deixar enrolar lá para dentro, ó, em volta dele todo. Vai puxando, vai fazendo, vai levando por dentro, ó, do túnel, né? Vai levando, sem deixar o elástico lá no final, ó, sair também. Então vai controlando aí, ó. Então eu peguei as duas pontas, coloco um alfinete, ó. Coloco um alfinete nessas duas pontas e vê se o elástico não enrolou lá dentro, se tá certinho, né? Se não tiver enrolado, você pega de novo e passa uma costura ali, ó, no nosso elástico. Retrocesso no início e no final. Vamos lá, só no elástico, viu, pessoal? No que eu passei a costura no elástico, agora nós vamos colocar tudo lá para dentro, ó. Coloca para dentro e fecha ali esse buraquinho que foi por onde o elástico entrou, né? Ó, tá vendo? Fecha essa parte aí que vai dar tudo certo. O vídeo passado é o vídeo da modelagem dessa calça jogger. Se você quer aprender a fazer a sua própria calça, né, não está querendo comprar os moldes, mas você mesmo está querendo modelar, então assista o vídeo passado, tá, pessoal? Tá lá bem completo para vocês aprenderem a modelar o passo a passo desde o início, para você colocar os seus tamanhos. Eu ensino a medir no corpo os tamanhos, tá? Então aí eu estou fazendo, ó, as linhas, vai esticando, ó, o seu punho e vai costurando certinho. Aí é quantas linhas você quiser, tá? Vou fazer umas 3. Ó, vai costurando bonitinho, vai esticando e vai costurando. Vai esticando bem bonitinho. Ó, e vai costurando. Vou adiantar esse passo para não ficar tão cansativo, né? Porque não tem segredo, é só esticar o elástico lá dentro e ir costurando para ficar bem franzido aí o nosso punho.
fazer outras linhas ali. Já vou trazer para vocês verem. Aí ficou desta forma, ó. Aí a gente tenta, né, pessoal, deixar a linha mais bonitinha possível, mas paciência, né? Ó. Aí a gente pega a calça, a boca da calça, né? A calça está pelo direito ali, ó. E a gente coloca dentro, o punho dentro da calça. Coloca a costura, vou mostrar para vocês. A costura onde fechamos com o entrepernas da calça. Pareia bem bonitinho, ó. A costura onde fechamos o punho com o entreperna, com a costura da entrepernas da calça. Aí, ó, você vai esticando e fechando. Esticar e fechar, esticar e costurar, né? Ó. Eu faço dessa maneira, né? Se você tiver um outro jeito que é mais fácil para você, então a gente acha um jeito bom para cada um costurar. Ó, aí vamos fechando bonitinho o nosso punho na calça em volta dele todo. Aí tem que passar o overlock, viu, pessoal? Ou o zigue-zague para dar acabamento ali dentro. E ficou desta forma aí, ó, o meu punho na calça, bem bonito, né, pessoal? Que aí é o estilo aí dessa calça jogger. Aí eu fiz nos dois lados, ó. Nessa altura minha calça já tá toda mastigada, ó, toda amarrotada, amassada. É inevitável, né? Amassa mesmo, porque é algodão. Então no final a gente tem que passar bem passado, o ferro bem quente, para poder deixar tudo lisinho, tudo bonitinho, ó. Aí eu peguei o meu cos, né? Ele é um cos inteiro, ó, e a gente fecha igual a gente fechou o nosso punho. Então eu fechei, ó, certinho o nosso cos pra gente dobrar ele no meio assim, ó, igual o punho, tá, pessoal? Ó. Vou colocar os alfinetes ali só para ele não sair do lugar, porque como ele é grande, não me atrapalhar, ó. Vamos lá. Junta ali bonitinho, pareia, né? Pra ficar bem bonito. Ó, coloca o alfinete em tudo. Aí agora nós vamos dividir esse cos em 4 partes. Uma das partes já é o que nós costuramos, né? Ó, o outro lado também. E nós vamos fazer piques. Pra gente dividir esse cos, ó. Faz um pique aqui. Agora a gente dobra. A gente fazer um pique do outro lado. Nas duas partes, ó. O cos ele já sai dividido em 4 partes, ó. Eu vou precisar dessas marcações para poder o elástico ficar bem elastizado em todas essas partes e não ficar elastizado de um lado mais, de outro lado menos, né? Então eu vou pegar o meu elástico aí e vou costurar. Eu coloco um em cima do outro e costura com retrocesso no início e no final. Lembrando que a quantidade, né, de elástico que vai precisar para o cos e para o punho já estão nos moldes que eu disponibilizo, tá? PP ao GG, você aí fica sabendo a quantidade de elástico que precisa. Ó, ficou desta forma. E agora eu vou dividir esse elástico também em 4 partes iguais, ó. Põe na outra ponta. Como o elástico a gente não pode fazer pique, né, com a tesoura, senão vai desfiar ele. Aí a gente coloca um alfinete, ó. E nas duas pontas ali também, ó. Coloca um alfinete aqui, um alfinete ali. E esse elástico ele tá dividido em 4 partes iguais, tá? Então, cada alfinete que está aí no elástico, ó, eu vou colocar em um pique lá do nosso cos. Lembra que fizemos os piques no cos? Aí a gente vai colocar dentro do cos agora cada
cada alfinete é em um pique do cos, ó. Vai colocando bonitinho e bem no meio, tá, pessoal? Ó, coloca bem no meio do cos pra gente poder costurar. Ó, então eu vou colocando, ó, bem no meio do cos. A última parte agora. E coloque o alfinete. Porque agora nós vamos fechar, ó. Nós vamos esticar e ir costurando pra gente prender o cos no elástico. Então essa parte aí ficou um pouco desfocado, mas dá para enxergar, né, pessoal? O alfinete lá dentro. Vou tirar o alfinete lá de dentro, vou colocar aqui fora, bem no meio do cos, ó. Sente aí o elástico, ele tá bem no meio, pareado lá em cima. Próximo alfinete é a mesma coisa, ó. Vou tirar lá de dentro e vou colocar do lado de fora. Com o tempo você pega a prática, tá? Mas não tem segredo. É só ir colocando mesmo certinho, ó, pra gente ir fazendo desta forma. Nós vamos esticar e costurar, esticar e costurar. Mesma coisa lá no nosso punho, né? Que nós fomos esticando, costurando, esticando. Lembrando que o elástico ele tá solto ali, ó, do lado de dentro, então a gente tem que ir sentindo, ó. Porque tem que passar em cima do elástico também, ó. Essa costura que eu estou fazendo com um pezinho de máquina, eu estou sentindo, ó, o elástico e prendendo o elástico também junto, tá, pessoal? Ó, vai ficando dessa forma e eu vou fazer em volta tudo, ó. Fiz uma linha em volta dele todo, ó, o elástico preso lá dentro. Agora eu vou fazer as outras linhas, né? Se você quiser fazer um buraquinho para colocar o cordão também, aí tem que ser antes, né? Quando o cos estiver sem o elástico ainda, aí você faz, pode ser casinha de botão, pode ser ilhós, para você passar o cordão. Aí, ó, vai costurando certinho as linhas, pode fazer quantas linhas você quiser, tá? Agora eu vou passar uma linha ali embaixo, ó, de segurança para fechar esse cos. Para na hora que a gente for colocar lá na calça, não me atrapalhar, né? Porque ele tá aberto. Então essa costura aí de segurança, ela tem meio pezinho de máquina, só para prender mesmo e fechar esse cos. Ó, eu fechei o cos inteiro. E agora nós vamos dividir esse cos em 4 partes, né? Porque como aí já desfiou, ó, eu já nem consigo ver mais os piques. Então eu divido novamente em 4 partes, ó, dobro e coloco o alfinete para eu saber onde tá. Porque aí a elasticidade vai ficar distribuída certinha em volta do meu cos da calça, em volta da minha calça, aliás, né? Ó, então eu vou pegar aí a minha calça no lado das costas e já vou colocar o primeiro alfinete, ó, na costura aí no meio das costas. Direito com direito, ó. Pego o primeiro alfinete, coloco com a costura das costas, no meio das costas. O outro alfinete no cos eu coloco com a lateral da calça, ó. O outro alfinete eu pego e coloco na costura da lateral da calça. Então, o próximo alfinete no cos eu coloco com o meio da braguilha, meio da frente, ó. Só ajeitar ali o meu cos. Então, ó, próximo alfinete com o meio da braguilha. Vai e coloca. Assim a gente distribui a elasticidade bem certinho em volta da nossa calça. E o último alfinete a gente coloca com a outra lateral do cos.
Feito isso, agora é só costurar em volta do cos inteiro, esticando e costurando, esticando e costurando. Vamos lá. Ó, costura, estica e costura, pessoal. Então, se você gostou do vídeo, deixa um like, um joinha para poder me ajudar, se inscreva no canal. Ó, que legal! E se você não assistiu o vídeo da modelagem dessa calça, entre no meu canal e assista o vídeo da modelagem da calça jogger. E eu costurei em volta do cos inteiro, ó. E o nosso cos ficou assim. Tem que passar um overlock lá dentro, né? Na parte de dentro a gente passa um overlock ou zigue-zague para nossa calça já ficar pronta, tá, pessoal? Então não se esqueça, se você tem interesse em adquirir as modelagens dessa calça jogger masculina, entre em contato comigo. Meu contato está na descrição do vídeo e também nos comentários. E agora vamos ver como ficou no nosso corpo, né? Mas antes eu só vou passar um pesponto ali, ó, para prender o cos. O pesponto ele vai abaixo do cos, a gente vai passar ele em cima da calça, ó, com o overlock para baixo, lá no avesso, a gente passa esse pesponto. E assim vai ficar a nossa calça. Vamos ver agora no corpo.